Olá pessoal, no vídeo de hoje, vamos explorar o filme O Silêncio dos Inocentes. Um clássico do suspense de 1991. O filme começa com um dia fatídico em Quantico, onde uma promissora jovem cadete do FBI, Clarice Starling, é convocada por seu superior, Sr. Crawford. Enquanto ela o espera em seu escritório, ela estuda a parede repleta de recortes de artigos de notícias e fotos horripilantes de cenas de crime de um assassino em série chamado Buffalo Bill, que o FBI está atualmente perseguindo. Até agora, eles descobriram que Buffalo Bill assassina mulheres com sobrepeso e retira partes diferentes de seus corpos. O Sr. Crawford a designa para a tarefa de visitar uma prisão para entrevistar um famoso psiquiatra transformado em canibal, Dr. Hannibal Lecter, e entregar a ele um questionário. Crawford acredita que a perspicácia de Hannibal pode ser útil na perseguição a Buffalo Bill. Antes de Clarice partir, o Sr. Crawford alerta sobre o quão manipulador Hannibal Lecter pode ser e aconselha a não falar sobre nada pessoal para evitar que Hannibal entre em sua cabeça. No Hospital Estadual de Baltimore para Criminosos Insanos, o Dr. Chilton guia Clarice até a cela de Hannibal. Clarice é informada sobre os detalhes do comportamento de Hannibal e sua capacidade de desenhar uma visão detalhada da cidade de Florença apenas de memória. Hannibal revela seu conhecimento sobre os planos do Sr. Crawford em usá-lo para entender e eventualmente prender Buffalo Bill. Ele então pede a ela que lhe entregue o questionário. Embora inicialmente agradável e cortês, Lecter não fica impressionado com o questionário e fica impaciente com as tentativas de Clarice de analisá-lo. Ele expressa isso a repreendendo e fazendo suposições perturbadoramente precisas sobre seu passado, afirmando que ela é uma caipira que veio de uma família pobre. Chocada, Clarice responde que Hannibal deveria se olhar com essa precisão e provoca Hannibal, sugerindo que talvez ele tenha medo de fazê-lo. Ofendido novamente, ele diz a ela que na última vez que alguém tentou lhe dar um questionário, ele comeu o fígado da pessoa. E com isso, ele ordena que ela saia. Quando ela se levanta e começa a andar pelo corredor, um dos prisioneiros, Miggs, de repente lança seu sêmen nela, o que chama a atenção de Hannibal, então ele grita para ela voltar. Ele diz a ela que não suporta a ideia de ela ter que lidar com tamanha indecência, então ele lhe dá outra chance de entrevistá-lo sob a condição de olhar para dentro de si mesmo e encontrar minha antiga paciente, a Sra. Moffat. Ao voltar para seu carro, ela desaba em lágrimas pela experiência e se conforta relembrando uma memória de infância de dar as boas-vindas ao seu pai xerife em casa. Os dias seguintes seguem normalmente para ela como estudante da academia do FBI, apenas agora ela gasta o tempo livre pesquisando sobre Hannibal Lecter. Clarice então atualiza que acredita que as últimas palavras de Hannibal, que são a frase "olhe para dentro de si mesma", eram um código. Portanto, ela fez sua pesquisa e encontrou um depósito chamado Yourself Storage localizado na cidade natal de Hannibal. Quando ela chega lá, é informada pelo guarda que o lugar é uma unidade de armazenamento em nome da Sra. Esther Moffat, que não recebe visitas há uma década. Lá dentro, ela revela um carro sob uma enorme bandeira americana e encontra um manequim sem cabeça. Para seu horror, ela encontra uma cabeça humana preservada em um jarro. Com essa descoberta, ela corre para revisitar Hannibal e prova sua inteligência descobrindo que o nome Esther Moffat é um anagrama para o resto de mim. Portanto, ela acredita que Hannibal foi quem alugou a unidade de armazenamento, não Esther Moffat. Hannibal então diz a ela que a cabeça que ela encontrou é de seu ex-paciente, Benjamin Raspail, a quem ele assegura que não matou, mas apenas manteve a cabeça. Ele sugere que Raspail foi morto por alguém como um experimento. Clarice agora acredita que seu ex-paciente está ligado a Buffalo Bill e que Hannibal conhece a identidade de Buffalo Bill. Hannibal finalmente oferece um perfil psicológico de Buffalo Bill em troca de instalações melhores, onde ele pode ver árvores por uma janela aberta e ficar longe do Rude Chilton. Ele diz a ela para tomar sua decisão rapidamente, já que Buffalo Bill deve estar procurando pela próxima vítima especial. Enquanto isso, do outro lado da história, uma mulher em Memphis, Tennessee, está dirigindo de volta para casa, sendo observada por um homem com óculos de visão noturna. A mulher acaba de chegar em casa quando percebe um homem com uma tala no braço, lutando para levantar um sofá em sua van. Ela decide ajudá-lo por compaixão e entra no caminhão para posicionar a cadeira dentro. Após perguntar de forma estranha se suas roupas são tamanho 14, ele a atinge inconsciente. Ele verifica o tamanho de seu casaco, feliz por ver que é tamanho 14. Em seguida, ele corta sua blusa e vai embora satisfeito após descartar a blusa no chão. No dia seguinte, Clarice é convocada fora de seu treinamento para acompanhar o Sr. Crawford na investigação de um corpo de mulher recentemente descoberto na Virgínia. No caminho, Crawford mostra a ela o corpo de outra vítima de Buffalo Bill que ele encontrou algumas semanas atrás, cuja parte de trás foi retirada. Eles encontram o xerife local na funerária de uma casa funerária local, onde um serviço funerário está acontecendo na sala ao lado.
Após pedir à polícia local que saia, o FBI abre o saco do corpo na frente deles e começa a examiná-lo. Sem demorar muito, Clarice consegue apontar que a vítima deve ser de fora da cidade, porque seus acessórios e maquiagem não parecem locais. Além disso, a sujeira sobre suas unhas quebradas mostra que ela rastejou para escapar. E, por fim, ela descobre que um casulo foi colocado dentro de sua garganta. Em seguida, Clarice leva o casulo que descobriu para seus amigos biólogos estudarem, e eles revelam que é uma mariposa da morte, uma espécie exclusiva da Ásia. Com base no estado da mariposa, eles concluem que alguém as criou especificamente nesta área. Ao mesmo tempo, finalmente vemos a casa de Buffalo Bill, onde ele mantém vários terrários de insetos e está costurando completamente nu. Um grito de socorro de uma mulher pode ser ouvido vindo de dentro de um poço na outra sala. No dia seguinte, Clarice ouve uma cobertura de notícias sobre o sequestro da mulher que vimos na cena anterior. Seu nome é Catherine Martin, que, como se constata, é filha do senador dos Estados Unidos. Eles também assistem ao senador fazer um apelo emocional a Buffalo Bill, suplicando-lhe que mostre compaixão e liberte sua filha. Com esse sequestro, o governo dos Estados Unidos agora coloca o resgate de Catherine como prioridade, então eles enviam Clarice para outra conversa com Hannibal Lecter. Desta vez, ela leva consigo uma série de ofertas encantadoras, se Lecter puder ajudar a capturar Buffalo Bill. Esta oferta inclui realocá-lo para uma casa de repouso com vista e uma semana de férias anual supervisionada em Plum Island. Ele aceita a oferta, embora com a condição de que Clarice compartilhe mais histórias pessoais com ele, o que ela concorda. Em troca, ele pergunta se Catherine era uma mulher grande, o que Clarice confirma. Ela o informa sobre a mariposa que encontraram no corpo anterior e revela que encontraram o mesmo casulo na cabeça de Raspail. Hannibal diz a ela que uma mariposa representa a transformação e, com base no fato de que Buffalo Bill vem esfolando suas vítimas, ele está se preparando para uma transformação própria. Outra dica de Hannibal é que ele está convencido de que Bill deve ter tentado se inscrever para a cirurgia de redesignação sexual em todas as 3 principais clínicas de redesignação sexual, mas foi... Após a saída de Clarice, Chilton coloca Hannibal sob restrição pesada e zomba dele, dizendo que acabou de descobrir que a oferta que Clarice lhe apresentou era falsa. Além disso, Hannibal está sendo transferido para outra prisão em Tennessee. Durante essa interação, Hannibal secretamente fica de olho na caneta de Chilton. Um comboio de policiais escolta Hannibal em seu voo para Tennessee, e quando eles desembarcam, Chilton não consegue encontrar sua caneta, mas não faz grande alarde. Eles continuam a levar Hannibal Lecter para enfrentar o senador, que agora lhe faz uma oferta real em troca do retorno seguro de sua filha. Hannibal informa sobre a idade e a descrição física de Buffalo Bill, assim como onde ele possivelmente mora. Hannibal afirma saber disso porque o namorado de Buffalo Bill, Raspail, costumava ser seu paciente até que Buffalo Bill o matou. Depois, a gente vê a Clarice correndo até o tribunal do Tennessee para visitar o Hannibal Lecter. Mesmo depois de ela ter mentido, ele ainda bate um papo com ela e começa a falar vagamente sobre como as pessoas matam por inveja, e o que elas invejam é o que vêem todos os dias. Mas, fora isso, ele se recusa a contar mais até que ela conte mais sobre por que fugiu da fazenda quando criança. Aí a Clarice revela que fugiu numa manhã depois de ouvir gritos. Ela foi até o celeiro e viu os cordeiros gritando enquanto eram abatidos, tentou libertá-los, mas eles não correram. Então, em vez disso, ela pegou um cordeiro e fugiu com ele, querendo salvar pelo menos uma vida. Ela tenta escapar, mas é pega e enviada de volta ao orfanato. Essa declaração simboliza o desejo dela de fazer o bem e salvar os inocentes, e o Lecter agradece emocionalmente por ela compartilhar a memória. Mas antes de ele conseguir dizer o que quer para ajudá-la, o invejoso Chilton chega para escoltá-la para fora, porque quer ser o único creditado por lidar com Hannibal. Mais tarde, à noite, é hora do jantar do Hannibal. Eles começam prendendo ele às barras da gaiola como medida de segurança. Mas, sem saber, Hannibal tem escondido a ponta de uma caneta na boca o tempo todo, e a usa para se soltar. Quando um dos policiais se abaixa para pegar sua bandeja, ele o algema a gaiola, dá uma mordida na boca do outro antes de espancá-lo até sangrar. Pouco depois, os policiais lá embaixo notam o indicador do elevador se mover para o 5º andar, embora ninguém esteja autorizado a ir lá no momento, seguido por uma série de tiros. O elevador então se move novamente para no 3º andar, fazendo com que vários policiais subam até lá. Ao chegar, descobrem a cela do Hannibal aberta, e o corpo de um policial eviscerado em exibição. Enquanto isso, o rosto do outro foi terrivelmente lacerado, mas miraculosamente ele ainda está respirando. Unidades especiais e ambulâncias são enviadas imediatamente para levar o policial moribundo para o hospital.
No entanto, no caminho para baixo no elevador, eles notam sangue vazando do teto. Quando o elevador para, o chefe da polícia informa discretamente sua equipe que um Hannibal ferido está se escondendo em cima do elevador, enquanto o policial ferido é levado para o hospital. 2 policiais até sobem e olham pelo poço do elevador para verificar. Como precisam dele vivo para ajudar a pegar o Buffalo Bill, um policial atira na perna dele para incapacitá-lo, mas ele permanece imóvel. E assim, a unidade especial lá embaixo decide abrir o poço do elevador, apenas para revelar que é um colega policial morto cujo rosto foi arrancado. Sem saber disso, o verdadeiro Hannibal está dentro da ambulância, usando o rosto do policial arrancado. Pouco depois, Clarice é informada de que a ambulância foi encontrada à beira da estrada com um paramédico morto e, apesar de tudo, Clarice está agora mais determinada do que nunca a resolver o caso do Buffalo Bill, estudando os arquivos do caso que Hannibal acabou de entregar a ela. Ele rabiscou em uma página, enfatizando o fato de que há um padrão nas vítimas. Isso a lembra da conversa sobre inveja e como é muito provável que a primeira vítima do Buffalo Bill fosse alguém que ele conhecia pessoalmente, Frederica Bimmel, que morava em Ohio. Clarice continua a investigação dirigindo-se à casa de Frederica, a primeira vítima, e olhando ao redor da casa. Vendo os suprimentos de costura, ela descobre que Frederica era costureira. Ela encontra vestidos com padrões idênticos aos retalhos de pele que Buffalo Bill tirou das costas de suas vítimas. Clarice finalmente consegue montar uma teoria e chama o Sr. Crawford para apresentá-la imediatamente. Ela deduz que Bill está fazendo um traje de pele humana para se transformar em mulher. Mas o Sr. Crawford afirma que encontraram o culpado graças à dica de Hannibal Lecter sobre as 3 principais clínicas de readequação sexual. Eles estão a caminho de Chicago para prendê-lo. Enquanto isso, a filha do senador, Catherine, parece estar amarrando um osso a um barbante que Buffalo Bill usa para trazer loção a ela e joga para cima. Ela começa a chamar o cachorro dele para tentar fazê-lo cair no poço, enquanto Buffalo Bill está ocupado se vestindo, se sentindo na frente de uma câmera enquanto ouve música alta. Apesar do que o Sr. Crawford disse, Clarice continua sua investigação. Ela se encontra com um amigo de Frederica e descobre que a vítima costumava trabalhar como costureira para uma mulher chamada Sra. Lipman. Enquanto isso, dentro do esconderijo do Buffalo Bill, Catherine conseguiu atrair o cachorro. Buffalo Bill entra em pânico quando descobre Catherine segurando seu cachorro e ameaçando machucá-lo se ele não der um telefone a ela. Ao mesmo tempo, agentes armados do FBI chegaram em frente a uma casa e se preparam para emboscar a casa do assassino. De volta ao Buffalo Bill, ele ouve a campainha tocar e é forçado a atender. Mas, em vez de agentes armados do FBI à sua porta, ele encontra uma Clarice desprevenida, que está aqui porque esta casa costumava ser a residência da Sra. Lipman. Durante esse tempo, em uma cidade completamente diferente, o superior de Clarice, Sr. Crawford, invade uma casa vazia, e é nesse momento que ele finalmente percebe que Clarice está lá fora por conta própria. De volta a Clarice, Buffalo Bill a deixa entrar e se apresenta como Jack Gordon. Ele calmamente diz a ela que tem o número do filho da Sra. Lipman para ela entrar em contato. Conforme ela se aventura mais fundo dentro da casa, ela nota uma mariposa da morte dentro da casa, o que automaticamente a faz perceber que encontrou o assassino em série. Ela saca imediatamente sua arma, mas ele foge antes que ela consiga atirar nele. Ela o segue até o porão, onde descobre um corredor sombrio que leva ao esconderijo dele. Clarice então ouve o grito de socorro de Catherine e a encontra dentro do poço, mas o assassino não está em lugar algum. Clarice pede a Catherine para se acalmar, enquanto continua procurando por ele. Mas, ao entrar no banheiro, as luzes se apagam de repente. Incapaz de ver, ela tenta sentir o caminho, enquanto o assassino, que está usando óculos de visão noturna, a segue silenciosamente. O homem começa a levantar a arma, mas se revela ao armar seu revólver. Clarice reage rapidamente e atira nele, fazendo um buraco na parede. A próxima cena mostra a filha do senador saindo em segurança do prédio, segurando o cachorro fofo, enquanto Clarice se afasta com o Sr. Crawford orgulhoso. Dias depois, na cerimônia de formatura da academia do FBI, Clarice recebe sua insígnia oficial do FBI com elogios honrosos. Ela agradece ao Sr. Crawford por sua orientação e pela oportunidade que ele lhe deu. Durante a festa pós-formatura, ela recebe subitamente uma ligação de Hannibal Lecter, que gostaria de enviar seus cumprimentos e assegura a ela que não planeja matá-la, pois o mundo é melhor com ela nele. Antes do filme terminar, ele anuncia que está convidando um velho amigo para jantar, e podemos ver que o Dr. Chilton está lá. Ele desliga e se afasta, deixando Clarice abalada. Obrigado por assistir. Espero que tenham curtido o vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão de inscrição ali embaixo e inscreva-se. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário.